No verso 11, Jesus manda um telegrama para esta igreja dizendo: venho sem demora. Perceba, Jesus não diz venho com demora. Ele diz venho sem demora. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Crente preparado, ele tem coroa. Você já viu que Satanás não vai ficar lutando com aqueles que estão lá no mundo, aqueles que estão bebendo, fumando, prostituindo, matando, já são dele. Você não coloca um laço para pegar um pássaro que está preso na gaiola, só coloca laço para um pássaro que está solto. O que você quer dizer, pregador? Satanás só luta contra você porque você é crente, porque você serve a Jesus e porque você está indo para o céu. Nós estamos aqui de passagem. Filipenses capítulo 3 e o verso 20: mas a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o nosso Senhor. Qual é a palavra de Deus para esta igreja esta noite? Jesus está voltando. Jesus vem sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Escute só, em Apocalipse capítulo de número 22 e o verso de número 7 está escrito: venho sem demora. Apocalipse capítulo 22 e o verso 12 está escrito: venho sem demora. Apocalipse capítulo 22 e o verso de número 20 está escrito: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Escute só, aqui está a última promessa e a última oração da Bíblia. Pastor, qual é a última promessa da Bíblia? A última promessa da Bíblia não foi feita por Paulo. A última promessa da Bíblia não foi feita por João Batista. A última promessa da Bíblia, ela foi feita por Cristo, aquele que veio por obra e graça do Espírito Santo, aquele que morreu, foi sepultado, mas no terceiro dia, domingo de manhã bem cedo, ele ressuscitou. E a última promessa que ele deixa é: certamente cedo venho. Certamente cedo venho. Pastor, e qual é a última oração da Bíblia? A última oração da Bíblia não é feita por anjos. A última oração da Bíblia não é feita pelos maçons. A última oração da Bíblia não é feita pelos macumbeiros, pelos feiticeiros, pelos pais de santo. A última oração da Bíblia é feita pela igreja que quer ser arrebatada. E qual é, pastor? A igreja diz: amém. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E Jesus promete que vem, a igreja tem que clamar para ele vir. Sabe, irmão, você tem que andar pelas ruas da tua cidade dizendo: Jesus volta, meu amado volta. Você está limpando a sua casa, ore: Senhor volta, é tua promessa, eu quero morar no céu. Volta, Jesus, volta. Eu não quero nem saber se tem alguém aqui esta noite que tem medo do arrebatamento. Se tem medo do arrebatamento é porque não está preparado. Eu não tenho medo do arrebatamento. Eu digo: Senhor, volta, volta, volta. Eu quero subir, eu quero morar no céu. Glória. Diga para quem está do seu lado: quando você ouve uma mensagem de arrebatamento, você fica alegre ou fica triste? Você quer que Jesus volte hoje ou amanhã? Olhe bem para ele. Se ele falar meio desanimado assim, é porque não está preparado. Ei, irmão, é tempo de estar preparado. É tempo de estar com a lamparina cheia de azeite. É tempo de crente com a vida no altar. É tempo de santificação. Sabe por quê? Porque quando Jesus voltar, ele não vai voltar para preparar quem está despreparado. Jesus vai voltar para os preparados. Ele vai voltar para arrebatar os que estão preparados, aguardando a sua volta. Escute só, por favor.
Acompanhe comigo. Mateus capítulo 21. Jesus entra em Jerusalém. Ele entra no templo. A Bíblia diz que ele purifica o templo. Ele prega dentro do templo. Mateus capítulo 24. Jesus sai do templo. E quando Jesus sai do templo, os discípulos chegam juntinho dele e diz: Senhor, olha que pedras maravilhosas. Os historiadores dizem que as pedras daquele templo, que Herodes levou 46 anos para reformular, eles dizem assim que havia pedras que pesavam mais de 1 tonelada, mármore branco, mármore original. Os discípulos estão dizendo: Senhor, olha para essas pedras de mármore, olha que extraordinária construção. Jesus diz: não vede que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada? Jesus está dizendo: a casa é bonita, é de pedra de mármore, mas vai chegar um dia que esta casa vai entrar na marreta, ela vai virar pó, ela vai virar cinza. Aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Eles saem, vão para o Monte das Oliveiras. Os discípulos chegam perto de Jesus e fazem a pergunta. Mateus 24:3. Eles fazem 3 perguntas. A primeira pergunta é: Senhor, quando sucederão estas coisas? Segundo, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Qual foi a segunda pergunta que eles fizeram? Que sinal haverá da tua vinda? Ei, Jesus diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Qual foi o primeiro sinal que Jesus disse? O espírito do engano. Nós estamos vivendo no mundo em que está se proliferando o espírito do engano. Eu já vi pessoas dizendo que Jesus não vai mais voltar. Já tem até um grupo por aí que sai pregando de porta em porta dizendo: ei, você não vai para o céu não. No céu só tem lugar para 144 mil. Você vai morar na terra. A terra vai ser renovada, vai voltar a ser o jardim do Éden. Ei, então deixa eles ficarem na terra. Eu vou subir. A Bíblia diz que eu vou morar no céu. Diga: Jesus vai voltar, querendo Satanás ou não. Diga: você estando preparado ou não, ele vai voltar. Jesus não depende que você esteja preparado para voltar, não. Ele vai voltar. Quando chegar a hora, ele vai voltar. Quando Jesus vai voltar? Você já se fez essa pergunta? Ellen White, ela cravou algumas datas que Jesus ia voltar e ela errou. Charles Taze Russell fixou algumas datas que Jesus ia voltar e não voltou. Por quê? Porque Mateus 24:36, Jesus diz: porém, daquele dia e hora ninguém sabe. Perceba que a volta de Jesus tem dia e hora, porém ninguém sabe. Tentar dizer Jesus vai voltar tal dia é heresia, é pecado. Não sabemos, mas tem o dia e tem a hora. Olha para quem está do seu lado, diga: tem o dia e tem a hora. Está marcado no relógio de Deus, no Kairos, no tempo eterno de Deus. Está marcado. Ei, aí ele diz assim: nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Agora perceba, os anjos não sabem quando Jesus vai voltar. A igreja não sabe quando Jesus vai voltar. Satanás não sabe quando Jesus vai voltar. E Jesus, quando falou, limitado na sua natureza terrena, ele não sabia. Por quê? Porque quando Jesus veio a esta terra, ele tinha 2 naturezas distintas. Ele era 100% Deus e 100% homem. Como Deus, ele sabia de tudo.
o homem, ele estava limitado. E quando ele disse nem o filho, ele não estava falando como Deus, ele estava falando como homem. Só que agora Jesus já foi glorificado. Ele não está mais como homem, ele é Deus. Ele venceu, ele foi exaltado, ele recebeu o nome que está acima de todo nome, para que ao seu nome se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora eu não posso dizer, nem Jesus sabe quando ele vai voltar. Irmão, como é que ele não sabe se ele que vai voltar? Quando você vê um crente, olha, irmão, nem Jesus sabe quando ele vai voltar. Não, está errado, ele sabe. Expliquei para você que ele falou na natureza terrena. Ele sabe quando ele vai voltar. E o arrebatamento está pertinho. Jesus está voltando. Hebreus 10, 37. Porque dentro de um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Porque dentro de um pouquinho de tempo, faça assim com o irmão que está do teu lado, é só um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá e não tardará. Hebreus capítulo 9 e o verso 27 e 28 está escrito assim: e como aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo de Deus, como Cristo veio para morrer uma vez pelo pecado de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecado, mas para arrebatar aqueles que o aguardam para a salvação. Jesus não vem para tirar pecado. Para tirar pecado ele já veio. João disse, lá em João, ele disse assim, quando ele viu Jesus, ele apontou e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para tirar o pecado do mundo, ele veio para salvar o mundo, e todo aquele que foi salvo por ele está o aguardando para a salvação. Pastor, como deve ser a minha atitude concernente ao arrebatamento da igreja? Como eu devo me portar diante desse mundo? A Bíblia responde. Marcos capítulo 13 e o verso de número 35 está escrito: vigiai, porque não sabeis que hora virá o dono da casa, se pela tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se ao amanhecer. Diga comigo: se pela tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se ao amanhecer. Mas Jesus diz: estejam preparados para aquele dia não pegar você de surpresa. Lucas capítulo 10 é a parábola do bom samaritano. Jesus disse para um homem que fez algumas interrogações a respeito de quem era o seu próximo. Jesus disse assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó. No caminho foi assaltado. Os assaltantes levaram sua roupa, levaram seus bens e lhe deixaram quase morto. Passou um sacerdote e não o ajudou. Passou um levita e não o ajudou. Ocasionalmente passava por aquele caminho um viajante, o bom samaritano, que quando viu o homem caído, ele desceu do seu animal, ele curou as feridas daquele homem doente, colocou óleo e vinho nas suas feridas, colocou ele sobre o seu animal. Aquele animal ali na tipologia bíblica apontava para o corpo de Cristo, que foi forte o suficiente para suportar o teu, o meu e o nosso pecado. Ele colocou sobre si
hospedaria ou para uma estalagem, cuidou dele. No dia seguinte, ele chama o dono da hospedaria, que pode representar o Espírito Santo. Ele coloca Lucas, aquele homem, nas mãos daquele responsável, tirou 2 moedas do bolso e colocou na mão dele, e diz assim: cuida dele, e quando eu voltar, se você gastar alguma coisa a mais, eu vou reembolsar você. O que foi que ele prometeu aí? Que ele ia, mas que ia voltar. Aquele homem que estava caído na beira do caminho apontava para a humanidade no geral. Os ladrões que assaltaram aquele homem representam Satanás, que veio tirar Adão do jardim do Éden, que veio tirar o homem da presença de Deus, que deixou o homem sangrando. Você lembra quando Jesus te achou? Você lembra quem era você? Olha aí para quem está do teu lado e diga: oi, você está uma beleza. Você lembra onde Jesus te achou? Você lembra da lamaçal onde você estava? Eu vi as irmãs aqui cantando, uma Abigail, outra Miriam. Mas antes, irmão, essas irmãs dançavam forró, minhocão, carnaval, tucunaré, sei lá o que for, meu irmão. Dançavam, pulavam. Pastor Gleides era um cavalo de Satanás. Jesus dizia: esse aqui é meu. Não vai ser mais cavalo, não. Vai ser profeta, vai ser bispo, vai ser pastor, vai cuidar de rebanho, vai fazer a minha obra. Sabe por quê? Porque é Jesus que faz isso. O Edivan aqui agora é pregador, mas antes estava lá no mundo, lá na sarjeta. Jesus diz: eu vou pegar você e vou fazer um vaso de honra, um vaso escolhido para ser uma bênção nas minhas mãos. Então ele prometeu que ia e prometeu que voltaria. João capítulo 14 e o verso 1, Jesus diz: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Eu vou falar de novo para você agora. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai em vós também. Pastor, se Jesus está voltando, se os sinais apontam que Jesus está voltando, como eu devo estar? Você deve estar cada dia mais crente, cada dia se santificando mais. Você não pode se santificar para mostrar para os irmãos que você é mais crente, porque tem uns crentes que estão tão crentes que já é quase anjo. Tem umas irmãs que já são quase anjos, não peca mais. Santidade, santidade não é assim, não, irmão. Diante de Deus, quanto mais perto da santidade, mais você reconhece que você é pecador. Quer ver, irmão? Faz um jejum aí de uns 3 dias só na água, para você ver. Esse dia eu estava fazendo negócio com jejum, aí cheguei na casa da minha irmã. A minha irmã disse assim: eu vou fazer um negócio aqui. Eu disse: não, eu estou segurando o anjo. Que eu digo assim: eu estou segurando o anjo. Aí tá bom, não comi, estava lá sentado. Aí de repente a barriga começou. Eu falei: grita a sua carne, sofre sua carne, sofre. Faz um jejum para você ver. Tem hora que você entra no jejum, você fica irado. A carne quer reinar, é a carne, mas essa carne é ruim. Paulo disse assim: eu sei que em mim não existe bem algum. Paulo batia no peito e dizia assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Você vai ser arrebatado não é porque você é bom, não. Eu vou ser arrebatado não é porque eu sou bom, irmão. Se precisasse de bondade, eu estava no inferno há muito tempo, irmão. Porque pensa no homem ruim, sou eu. Eu sou ruim, eu confesso, eu sou ruim, mas a graça de Deus é maior.
Paulo disse: não é eu, mas a graça de Deus que está em mim. Jesus, depois de ressuscitado, passou 40 dias na terra. Quantos dias? Quantos dias? 40 dias. No 40º dia, Jesus sai de Jerusalém. Tem uma multidão de mais de 500 pessoas com ele. Jesus chega num lugar chamado Betânia, e a Bíblia diz que lá tem um monte chamado Monte das Oliveiras. Jesus estava lá conversando com os discípulos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, a partir do verso de número 6. Os apóstolos começaram a perguntar: obrigado, mulher de Deus, Senhor, é agora que o Senhor vai devolver o reino a Israel? Jesus diz: ei, não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai estabeleceu pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. E tendo ele falado estas palavras, de repente foi elevado aos céus à vista de todos. Uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Jesus foi recebido no céu. De repente apareceu 2 varões vestidos de branco. Enquanto aqueles irmãos olhavam para cima, eles chegaram junto dos apóstolos e disseram: ei, varões, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que acabou de ser recebido no céu, ele mandou dizer que ele vai voltar. Ele vai voltar. Eles vieram avisar que Jesus já tinha chegado no céu, e eles vieram avisar também que os discípulos deveriam estar guardando, porque Jesus iria voltar. Jesus iria voltar. Agora escute: antes de Jesus voltar, é necessário estarmos de sobreaviso, porque Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 13 e o verso 11: e digo isto, irmão, conhecendo o tempo, que é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegando. Deixamos as obras das trevas e revistamos das obras da luz. Você já percebeu que tem muita gente desanimando, muita gente abandonando o barco, muita gente que não quer mais saber de ter uma vida fiel, muita gente que não quer mais saber de Bíblia, muita gente que não quer mais saber de oração, pagar o preço, vida do altar. Você já viu que tem muitos crentes que eles parecem mais com o mundo do que a igreja? Tem os crentes que estão mais para lá do que para cá. Ah, por quê? Porque não estão aguardando Jesus. Quem está aguardando Jesus é vigilante. Mateus capítulo 25 e os versos de número 5 e 6, a Bíblia diz: e tardando o noivo, tosquenejar. Esta palavra tosquenejar, no original grego, como foi escrito no Novo Testamento, é ficar sonolenta. A Bíblia diz que elas ficaram sonolentas, tanto as prudentes como as loucas. E depois de sonolenta, elas dormiram. É perigoso. Já ouviu falar do sono da negligência? Vê aí se esse irmão que está do teu lado está dormindo. Se ele estiver dando glória é porque ele está acordado. Se ele estiver falando em língua estranha é porque ele está acordado. Dá uma olhada no olho dele para ver se já saiu pelo menos uma lágrima. Se tiver sede igual olho de coruja é porque está
Pastor, hoje eu não quero sujar porque eu estou toda chique. Hoje eu passei um negócio de uma sombra preta aqui. Não dá para chorar porque vai borrar a maquiagem, porque vai descer o negócio preto aqui. Deixa descer, depois já faz a maquiagem, mas dá lugar para Jesus aqui. Pastor, porque eu passei a tarde toda lá no salão, passando aqui uma chapa e faz isso, faz aquilo, aquele negócio quente, e vai, e eu estou igual uma bonequinha aqui, igual uma Barbie. Não posso nem me mexer muito. Ei, para de frescura, bora dar glória, meu irmão, bora adorar Jesus. Quem vai ser arrebatado daí é glória. Quem vai ser arrebatado? Tem dia que eu chego no altar para pregar e eu digo: rapaz, estou cheiroso, hoje eu não vou suar não. Mas aonde, irmão? Daqui a pouco Jesus me pega. Hoje tem dia que eu digo assim: hoje eu vou pregar bem na ética aqui, bem na hermenêutica, na exegese. De repente o Espírito Santo hoje não tem exegese e nem hermenêutica, hoje tem suor. Todas cochilaram e adormeceram. Verso de número 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: lá vem o esposo, acorda! Todas elas se levantaram para receber o noivo. Deu um grito aí no ouvido de quem está do teu lado aí: lá vem o noivo, acorda! Lá vem o noivo. Quem está aguardando o noivo? Quem está aguardando o noivo? Tem crente que não gosta mais de barulho na igreja, não. Tem crente que diz: ei, pastor, esse negócio de levantar a mão ficou no passado. A irmã, tu dá glória alta demais, irmã. Jesus não é surdo e você não é mudo também. Então dá glória, pode abrir a boca e dar glória, porque Jesus está aqui nesta casa. Deixa eu ver se tem alguém dando glória. Deixa eu ver se tem gente glorificando. Quem tem raiva de glória a Deus e aleluia é Satanás, irmão. Satanás tem raiva de glória a Deus e aleluia. Quando Jesus entrou em Jerusalém, as crianças estavam gritando: Hosana, Hosana, bendita que veio o nome do Senhor. Alguém chegou em Jesus: manda essas crianças calar. Jesus disse: não vai calar não. E se elas calar, eu vou abrir a boca das pedras e a pedra vai cantar, a pedra vai clamar. Se você não dá glória, Deus vai usar a parede para dar glória, Deus vai usar a natureza, mas todo mundo tem que dar glória. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Paulo disse assim: já estou sendo oferecido por libação. Essa palavra libação é o mesmo que oferta. Ele estava dizendo: já está chegando a hora que eu vou ser oferecido como oferta, e o tempo da minha partida chegou. Aí ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, mas guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira, mas guardei a fé. Agora o que está me aguardando é a coroa da justiça, a qual o Senhor me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Isaías capítulo 40 e o verso 10 está escrito: porque o Senhor Jeová virá como forte, o seu braço dominará, e com ele vem o seu galardão, e diante dele vem a sua recompensa. Jesus está voltando. Nós vamos embora, nós vamos sair daqui desta terra. A trombeta vai tocar. Jesus está chegando. Jesus está chegando. Como vai ser o arrebatamento da igreja? O arrebatamento da igreja vai ser um abrir e fechar de olhos. O mundo não vai estar esperando Jesus, mas a igreja vai estar aguardando Jesus. Para o mundo vai ser surpresa, mas para a igreja será um momento glorioso. A igreja vai ser arrebatada, querendo os incrédulos ou não, estando nós preparados ou não. Satanás
querendo ou não, Jesus vai voltar. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do verso 13 está escrito: e digo isto, irmão, para que vocês não se entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Ele trará em sua companhia aqueles que dormem, de maneira que nós, os vivos que estiverem, não precederemos aqueles que dormem. Porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós nos encontraremos com eles nas nuvens, para estarmos para sempre com o Senhor. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Pastor, como eu devo estar? Como é a noiva que está aguardando Jesus? Cantares de Salomão, capítulo 6 e o verso 10. Quem é esta que aparece como a alva do dia? Ela é brilhante como o sol, ela é bonita como a lua, é formidável como um exército com bandeira. É a igreja imaculada, é a igreja santa, é a igreja pura, é a igreja que ora, a igreja que prega, a igreja que ganha alma, a igreja que evangeliza, a igreja que ajuda, a igreja que abençoa, a igreja fica, a igreja missionária, a igreja que prega, a igreja que dá glória, a igreja que fala mistério, a igreja que vai ser arrebatada. Comece logo a se acostumar dando glória, porque o céu não é lugar de crente frio, o céu não é lugar de morto, o céu não é lugar de defunto, o céu é lugar de vida. Vai se acostumando logo com o barulho da terra, porque lá no céu é barulho 24 horas. Os serafins estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os seres viventes estão dizendo: Santo, Santo, Santo é aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, aquele que foi morto, mas reviveu e com seu sangue nos comprou para Deus. Recebe fogo, tem fogo de Deus aqui dentro desta casa, tem unção de Deus aqui, tem brasa de fogo. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, recebendo, vai recebendo, vai recebendo. A igreja do arrebatamento, ela dá glória. Recebe mais, recebe mais, recebe mais, recebe mais aqui do meu lado esquerdo. Recebe mais, recebe mais, recebe mais, recebe mais. Levanta a mão, igreja da glória. Levanta, levanta a mão e da glória.